Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos já falar da final do Campeonato Paulista, porque sim, isso foi pauta no dia de hoje. Tô gravando esse vídeo na madrugada de terça para quarta. O Água Santa sim vai ter elenco para disputar a grande final. Eu vou explicar o porquê desse dilema. E onde vai ser o jogo? O primeiro jogo, onde o Água Santa será o mandante. Na Vila Belmiro, no Morumbi, na Neoquímica Arena. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ao final da classificação heróica do Água Santa nos pênaltis contra o Bragantino, chegando na decisão, na primeira final da sua grande história, o clube de Diadema, há 11 anos, um clube amador que se tornou profissional, sem nenhuma divisão nacional para disputar, vejam só, chegando numa final de estadual de Campeonato Paulista. O Thiago Carpini, o técnico, revelou um problema que ele tinha nas mãos, porque vários jogadores do Água Santa terminariam o seu contrato antes do fim do encerramento, da janela de transferências, marcada para o dia 4 de abril. O Água Santa não se imaginou, ninguém imaginou que pudesse chegar a uma eventual final de Campeonato Paulista. E com a data FIFA, essa final do Campeonato Paulista, as finais, elas serão disputadas nos dias 2 e 9 de abril. Dia 4 de abril fecha a janela de transferências e muitos jogadores, boa parte do elenco do Água Santa, já tem contratos firmados, já tem acordos para disputar as séries A e B do futebol brasileiro, que começa na semana subsequente à decisão do Paulista, no dia 15. Só que eles precisam se desvincular do Água Santa para firmar os seus novos contratos a partir ou até o dia 4 de abril. Tá, mas e aí? Como é que faz? Joga só o primeiro jogo, dia 2 de abril, e no dia 9 de abril não joga? Pois bem, esse era o grande dilema e o grande problema revelado pelo Thiago Carpini, que inclusive tem contrato até 2024 com a Água Santa, pretende ir viajar pela Europa, fazer cursos da UEFA, se especializar nesse segundo semestre, porque o Água Santa não tem mais calendário em 2023. Vai ter esses 2 jogos e depois não tem o que fazer. E esses jogadores já firmaram acordos para disputar por outras equipes e tudo mais, seguir suas vidas. Só que, com o encerramento da janela no dia 4 de abril, os jogadores estavam preocupados, Porque se eles jogam o dia 9, eles não podem entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, no dia 15, porque a próxima janela só abre dia 3 de julho. Então esse era o dilema. Só que a CBF autorizou, dentro de uma cláusula permitida e acordada com os clubes, de que os estaduais que se estendessem nesse começo de ano e, inclusive, ultrapassassem a janela de transferências, eles teriam essa permissividade, eles teriam essa liberação para poderem atuar por seus clubes e só depois se vincularem a novos contratos. Então, dentro dessa cláusula, dentro desse acordo com a autorização da Confederação Brasileira de Futebol, que a Federação Paulista só pode acatar, o Água Santa vai ter o seu elenco para disputar os 2 jogos. Tá? O Carpini pode ficar tranquilo, o torcedor do Água Santa, o simpatizante do Água Santa, porque agora ganhou vários simpatizantes, Muita gente está torcendo pelo Água Santa nessa decisão contra o Palmeiras, é natural. Os rivais do Palmeiras vão torcer pelo Água Santa, isso desde que o mundo é mundo acontece, E fosse o contrário, os torcedores do Palmeiras também estariam nesse processo, faz parte. Então o Água Santa vai ter todo mundo à disposição. Agora, onde vai ser esse primeiro jogo? A decisão, a grande final, será no Allianz Parque, todo mundo sabe. Inclusive, há essa possibilidade de que os 2 jogos sejam disputados no Allianz Parque. Eu explico por quê. Porque no Campeonato Paulista a renda é dividida. Então, no caso do primeiro jogo, em que o Água Santa seria o mandante, ele poderia ali estipular uma porcentagem de 80-20, 90-10, sei lá, daqui a pouco menos até, porque a gente não sabe quantos torcedores o Água Santa conseguiria levar até o Allianz Parque, mas botando uma capacidade lá, um público de 40 mil pessoas, que é o que o Allianz normalmente comporta, seria uma renda considerável em que o Água Santa dividindo conseguiria um lucro bacana. Claro que aí nesse aspecto você está favorecendo o time da casa,
que é o Palmeiras, por conhecer o campo, por estar acostumado com gramado sintético, enfim, por ser a sua casa, né? E aí você, de certa forma, está abrindo um pouco mão do aspecto esportivo e pensando mais no aspecto financeiro. Ah, o Água Santa, pô, impossível ganhar o Campeonato Paulista, tem que pensar mesmo no dinheiro. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se você tiver como, enfim, dificultar ao máximo a vida do Palmeiras, obviamente sendo o amplo favorito, eu acho que o Água Santa está no seu direito, tá, enfim. Mas também entendo que muitas vezes, né, o clube menor, de menor orçamento, ele opta por uma medida mais financeira do que esportiva. Mas o Allianz Parque não está muito em cogitação nesse momento, porque o Carpini também não gosta muito de gramado sintético, e aí, como eu disse, iria favorecer demais o Palmeiras, o adversário que já é forte por si só nessa grande decisão. E aí tem outras possibilidades. Já vou começar com a Neoquímica Arena, porque essa praticamente está descartada. Primeiro porque nos bastidores existe um temor do Corinthians, que poderia simpatizar junto à causa do Água Santa e levar muitos torcedores para torcerem pelo Água Santa contra o Palmeiras, mas poderia correr o risco de permitir com que o seu grande histórico arquirrival vencesse um jogo dentro da Neoquímica Arena por uma final de Campeonato Paulista. Esse risco existe, evidentemente, né? E isso está sendo levado em consideração. E também tem outro aspecto, que ele é muito mais prático, né? E é o que vai ser revelado para o público. Inclusive o Corinthians tem amistosos, jogos treinos, né? Que vai realizar nos próximos jogos, né? E nos próximos dias. E inclusive se cogitou que o Corinthians sediasse esses jogos contra o Red Bull Bragantino 2, que disputa a Série A3, e também o Coritiba na Neoquímica Arena. E o Duílio Monteiro Alves, numa coletiva na terça-feira, explicou que o gramado está recebendo algumas melhorias, a iluminação também, então a arena está sofrendo alguns reparos nesses dias, então também não estaria disponível. Não sei se lá para o final do Campeonato Paulista já não estaria, mas de qualquer forma, isso é o que vai ser divulgado. Dificilmente a arena vai ser liberada para uma final entre Água Santa e Palmeiras. O Morumbi, o presidente do Água Santa já descartou. Seria uma possibilidade também muito interessante em termos financeiros, porque o Morumbi pode comportar 60 mil torcedores. O Água Santa poderia fazer uma renda absurda e aí, claro, né, conseguiria lucrar muito com essa decisão. Porém, de novo, acho que favorece também o Palmeiras. Né, o gramado super bom, o estádio que o Palmeiras está acostumado a jogar, acho que não teria nenhum problema, botaria muitos torcedores, inclusive, no estádio. O Palmeiras não se sentiria desconfortável em nenhum momento jogando no Morumbi contra o Água Santa. E aí eu acho que em último caso, aí, né, que é o mais provável que aconteça, embora algumas restrições, seja a Vila Belmiro, local onde o Água Santa passou na semifinal do Bragantino, com 11 mil torcedores, alguns torcedores do Bragantino, mas assim, a esmagadora maioria de fãs e simpatizantes e torcedores do Água Santa que vieram de Diadema, de outras partes também, lotaram o estádio do Santos, né? Transformaram a Vila numa Arena Inamar e empurraram o time nessa classificação. Então o torcedor já sabe o caminho, se sentiu super em casa, o Água Santa gostou de jogar lá e vamos combinar que a Vila é um alçapãozinho, é um gramado, um estádio, né, mais, digamos assim, um pouco mais hostil para você encarar o Palmeiras. Ali daqui a pouco o Água Santa pode impor alguma dificuldade ao grande rival nessa decisão. Mas o Andrés Rueda também está com algumas restrições em relação à torcida, enfim, isso ainda vai ser discutido nos próximos dias. Mas a Vila hoje seria a favorita para sediar o jogo como mandante do Água Santa, o primeiro da decisão do Campeonato Paulista, marcado para o dia 2 de abril. O que você acha que vai acontecer? Onde será que vai ser esse jogo? Onde deveria ser essa partida? O que você acha que vai dar, Água Santa ou Palmeiras? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!